Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está nos acompanhando ao vivo no projeto Repassando a Lição, daqui a pouco nós estaremos retornando direto da lição. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando acerca do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. A relevância desse sermão, meu amado, para a Igreja do Senhor Jesus. E hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 6, expressando palavras honestas. Leitura bíblica. Encontra-se em Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus votos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Bem, meu amado, na lição de hoje, amado, nós vamos compreender que para aquele que foi salvo em Cristo, foi lavado, redimido, transformado pelo sangue de Jesus, ser honesto não se limita a uma virtude. Na verdade, ser honesto é um dever de todo servo de Deus para com Deus, para consigo mesmo, para com a sociedade, para com a família, para com a esposa, para todas as pessoas. O salvo deve ser honesto em tudo que faz, seja nos negócios, no empreendimento, nos seus estudos, em qualquer área da sua vida. O ser honesto é algo que está impregnado em tudo que ele faz. Não se deve, meus irmãos, usar o nome do Senhor para induzir os outros ao erro. Por exemplo, eu juro por Deus, Deus é minha testemunha, olha, pode acreditar, eu te dou, pode confiar, põe a mão na Bíblia. Tem gente que usa desse subterfúgio, irmãos, para induzir pessoas ao erro, porque a palavra dele, por si só, não gera credibilidade. Então, a palavra do crente, irmãos, deve ser uma palavra digna de honra, de alguém que expressa a honestidade em tudo que faz. Então, a palavra do crente ela deve ser sincera e digna de confiança. É o que nós vamos estudar na lição de hoje. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Nesse primeiro tópico da lição, nós vamos compreender o porquê Jesus diz que não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Naqueles dias, irmãos, os judeus, os rabinos, os saduceus, os fariseus, eles faziam juramento pelo céu, juramento pela terra, juramento pelo ouro do altar, tá certo, querido? Mas aquele juramento, irmão, ele era para induzir as pessoas ao erro, induzir as pessoas ao engano, porque elas não tinham nenhuma pretensão de cumprir aquilo que estavam prometendo. E elas acreditavam que jurar pelo céu ou jurar pela terra era um crime menos perigoso, um ato pecaminoso menos perigoso do que jurar
pelo Senhor. Mas Jesus ele vem repudiando ambas as posturas. Ele afirma que jurar pelo céu não se deve porque é a morada de Deus. Jurar pela terra também não, porque ela pertence a Deus. Jurar por si mesmo também não, porque a pessoa pertence a Deus. Então, bom é que ninguém fizesse o juramento, que a sua palavra por si só tivesse um peso moral e credibilidade diante das pessoas. Sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. A lei do juramento. De acordo, meu amado, com a lei de Moisés, se uma pessoa fizesse um juramento ou um voto ao Senhor, esta pessoa deveria cumprir esse juramento, este voto, quanto antes. Porque caso ele não cumprisse este voto e este juramento, esta pessoa estaria em falta com Deus e Deus não teria esta pessoa como inocente. O juramento, meu irmão, é algo assim muito, mas muito sério. Quem fizer um juramento ou fizer um voto a Deus, ele deve se preocupar realmente em cumprir o voto e o juramento que fez. Na Bíblia nós vamos ver vários juramentos, pessoas fazendo juramentos diante de situações difíceis, diante de situações de aperto. O voto é algo maravilhoso quando você faz um voto a Deus diante das aflições da vida. Você estabelece com Deus, Deus, se o Senhor me der esta vitória, eu prometo que eu farei isso. Esta lei do juramento na Bíblia, tá bem, meu amado? Essa pessoa, ela fazia um juramento direto com Deus. Agora, o que a Bíblia não admitia, irmão, a pessoa não cumpriu o juramento. Aquilo era um segredo entre ele e Deus, mas as consequências viriam sobre a sua vida. Então, fazer um voto, fazer um juramento a Deus, irmãos, é algo muito sério, principalmente quando se alcança o objetivo, principalmente quando se alcança a bênção, quando se alcança a vitória e vira as costas para Deus, não se lembrando mais do compromisso assumido com Deus. O propósito da lei do juramento. Nós precisamos compreender que o propósito da lei do juramento, irmãos, ela visava elucidar, esclarecer algumas questões específicas, tá bem? Por exemplo, quando se buscava compreender a verdade, a veracidade dos fatos, a idoneidade da fala de uma pessoa, era colocada a pessoa à prova. Ela tinha que jurar pelo Senhor. Era esperado que quem fizesse esse juramento fosse uma pessoa que temesse a Deus, fosse uma pessoa que tivesse compromisso com Deus, fosse uma pessoa que tivesse uma dimensão do que é fazer um juramento em nome do Senhor. Quando a pessoa fazia esse juramento, você jura pelo Senhor que você vai cumprir tudo que você está falando. Você jura pelo Senhor que tudo que você está me dizendo é verdade, procede desta maneira. Então, eram casos extremos em que se precisava elucidar, compreender, entender, discernir que alguém de fato estava falando a verdade. E quando a pessoa assumia essa responsabilidade de jurar pelo Senhor, esta pessoa, meu amado, caso ela estivesse mentindo, caso ela estivesse usando de engano, a maldição, o juízo de Deus poderia recair sobre a sua vida. Hoje, até nos tribunais, uso, por exemplo, que eu vejo nos Estados Unidos, até mesmo em alguns tribunais no Brasil, eu não conheço muito, as pessoas juram colocando a mão por sobre a Bíblia, para falar a verdade, tão somente a verdade diante de Deus e diante dos homens. Então, o propósito da lei do juramento era este: elucidar, identificar e se certificar de que, de fato, alguém estava falando a mais pura verdade. E, para isto, ela empenhava um juramento diante de Deus. Daí para lá, meu amado, era com Deus. Tá bom, meu amado? Glórias ao nome do nosso Deus. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. O que nós compreendemos aqui, de acordo com o ensinamento de Jesus, amado,
A palavra do crente, do cidadão do céu, a palavra do salvo, ela deve ser por si só digna de confiança. Ele não deveria se valer de juramentos, amados, infundados, como faziam os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, de certa forma, eles não eram, às vezes, tidos como dignos de confiança, com raras exceções. Eles juravam pelos céus, eles juravam pela terra, eles juravam até pelo ouro do altar, eles juravam, de certa forma, para ludibriar, enganar, induzir as pessoas ao erro. Então Jesus ele vem ensinando aos discípulos dele. Vocês ouviram o que foi dito? Que jurarás e fará voto e cumprirá. Eu digo a vocês, vocês não devem jurar nem pelo céu, porque é a morada de Deus, nem pela terra, porque também pertence a Deus, nem por vocês mesmos, porque vocês também pertencem a Deus. Então o que Jesus estava querendo ensinar, usar o nome de Deus para induzir as pessoas ao erro, era algo inaceitável, inconcebível para os seus seguidores, para os seus discípulos, para o salvo em Cristo, para o cidadão do céu. Então Jesus falou, olha, o importante é o seguinte, é a palavra de vocês serem digna de confiança. Vocês não precisam jurar, colocar a mão na Bíblia, porque vocês têm que despertar nas pessoas credibilidade naquilo que vocês falam. Tá bom, meu amado? Agora aquela coisa, irmãos, quem vive falando mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma mentirinha acolá, daí a pouco ele tem que jurar para a esposa, tem que jurar para o marido, tem que jurar para os filhos, tem que jurar para o pastor que ele não está mentindo, que agora ele está falando a verdade. E é contra isso que Jesus falou, que a nossa palavra ela deve ser digna de confiança. Tá bom, meu querido? Glórias a Deus. Nossas palavras devem ser sim e não. Acerca disto aqui, meu amado, Jesus disse, olha, quando vocês falarem determinada coisa, ou é sim ou é não. Não pode ter meio termo. Não existe meias verdades. Não existe um meio fiel. Ou vocês digam sim, porque é verdade, vocês vão cumprir o que estão prometendo, ou vocês digam não, porque vocês não podem cumprir aquilo que a pessoa espera que você venha cumprir. Então essa palavra seja sim ou não. Não existe aquele jeitinho brasileiro de levar na conversa, de levar no bico, no lero-lero, não. Seja sim ou então não. Tá bom, meu querido? Não existe meio termo. Como deve ser o nosso falar? Aqui, amado, nós vamos compreender que o salvo tem um peso a mais em suas palavras. Aquele que é crente, irmãos, quando ele está num ambiente onde existem pessoas descrentes, seja no trabalho, na escola, seja na faculdade, seja em qualquer segmento da sociedade, a fala dele, irmãos, ela tem um peso a mais. Por quê? Porque os descrentes que estão à volta, eles criam uma expectativa acerca da pessoa que diz ser crente, que diz ser cidadão do céu, que diz ser seguidor de Jesus. É, às vezes, concebível e aceito entre eles que haja, às vezes, um padrão de conduta, de mentira, talvez da falta da verdade nas suas palavras. Mas quando é de um crente, irmãos, aí tem um peso maior. Caso as palavras dessa pessoa não expresse o peso do caráter de um homem de Deus diante de um descrente, irmão, até o evangelho que esta pessoa prega, ele também será banalizado, desacreditado. Este é o perigo. Então, nosso testemunho, a nossa palavra, meus irmãos, ela deve ser uma palavra baseada na honestidade, na sinceridade, no compromisso de quem de fato tem comprometimento com Deus, com quem de fato nasceu de novo, é uma criatura. Porque quando as pessoas olharem e verem que nós somos honestos na nossa forma de falar, que a nossa palavra é digna de ser aceito, uma palavra de confiança, essas pessoas também darão crédito.
quando nós falarmos da mensagem do Evangelho. Mas quando nós pegamos um crente, irmãos, envolvido no meio de descrentes, ele mente, conta piada, fala coisas banais, ele não se firma na verdade. Quando ele vai pregar o Evangelho naquele ambiente, irmãos, ele é motivo de chacota. Ali, aquelas pessoas vão zombar do Evangelho, vão zombar de crente, porque lá tem um crentinho no meio deles, cuja palavra deles não expressa realmente alguém que tem um peso moral no seu caráter, alguém que de fato seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Fale a verdade, expresse a verdade, seja honesto naquilo que você fala. Porque quando você pregar o Evangelho, as pessoas vão dar crédito àquilo que você está falando. O sim e o não na vida de Paulo. Meu amado, Paulo foi colocado à prova em dado momento, porque alguém estava questionando a idoneidade do caráter de Paulo. Por qual razão? Ele havia escrito, irmãos, que ele iria visitá-los quando a ocasião fosse favorável. Porém, em virtude da circunstância, por razões de força maior, Paulo não pôde comparecer, não pôde visitar os irmãos. E ali, meu amado, aquele grupo que não gostava de Paulo, que queria arrumar um pretexto para desacreditá-lo, começaram a fomentar que Paulo não era um homem de palavra. Ele prometeu e não cumpriu. Ele não foi conforme havia assumido compromisso. Então, Paulo, ele na sua segunda carta aos Coríntios, ele veio se retratando, mostrando as razões pelas quais não pôde comparecer. Mas, acima de tudo, ele usou o Senhor no seguinte sentido: olha, Deus é minha testemunha. Eu não sou leviano, eu não sou irresponsável, eu não sou mentiroso, porque Deus é minha testemunha. O quanto eu levo a obra dele a sério, o quanto eu me dedico com a palavra de Deus no ensino, o quanto eu me preocupo por serem referencial de conduta moral e ética, porque somente o Senhor Jesus é que compreendia a intenção do coração de Paulo, que era ter visitado os irmãos. Então nós precisamos compreender. Às vezes nós fazemos até promessas, irmãos. Convicto, a gente não faz promessas para quebrar estas promessas. Às vezes nós assumimos compromissos, só que no meio do caminho pode surgir contratempo, pode surgir dificuldades, pode surgir situações, circunstâncias de força maior que vá nos impedir de cumprir aquilo que prometemos. Então, diante disso, nós devemos ter a idoneidade de conversar com as pessoas e dizer: olha, por esta e por esta razão, eu não pude cumprir o prometido com você, mas eu assumo com você um novo compromisso. Tão logo me seja possível, eu estarei com vocês. Então, meu amado, o crente, até quando ele não consegue, o crente idôneo, cumprir aquilo que ele acreditava ser possível, ele vai se explicar. Principalmente para a esposa, para os filhos, tá bom? O pai tem que prestar conta, dar satisfação aos filhos, porque ele prometeu determinada coisa e não pôde cumprir. Ele tem que explicar, porque a pior resposta, irmãos, é o silêncio, tá bom, meu amado? E no caso de Paulo, ele veio mostrando, repudiando, confrontando aqueles que julgavam seu caráter, como se ele fosse alguém leviano. Nesse sentido, ele tomou Deus como testemunha. E nós temos que ter uma consciência pura, tá bom, meu amado? Diante de Deus e diante dos homens. Por isso que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser de fato não. Mas se algo sair fora daquilo que você esperava, apressa-te em dar satisfações. Amém? Glórias ao nome de Deus. O que passar disso é procedência maligna. Meu querido, quando alguém, de forma assim premeditada, empenha sua palavra com o propósito de não a cumprir, na prática, esta pessoa ela está induzindo outras aos erros para tirar vantagem. A bem da verdade é essa. Por que alguém mente premeditadamente? Por que ele faz promessas que ele não vai cumprir? Isso aí parece até campanha eleitoral.
Quando o candidato promete 1001 coisas e não vai cumprir nada daquilo que prometeu. Então, quando alguém assume essa postura de fazer uma promessa de forma premeditada, ela empenha a sua palavra e não cumpre, o que ela fez? Ela usou de engano, ela usou de trapaça, ela usou de mentira, ela induziu um monte de pessoas ao erro para tirar alguma vantagem. De quê? Da credibilidade destas pessoas. Então, meu amado, nesse sentido, nós precisamos compreender que o diabo, ele é o pai da mentira e também do engano, da arte do engano. Satanás é o mestre. Aquele que se vale de mentiras, que vale dessas estratégias da arte do engano, na prática ele se igualou ao diabo, meu amado, porque o diabo é o pai da mentira. Ah, mas não foi bem uma mentira, foi uma meia-verdade. Não existe meia-verdade, irmãos. Ou você fala a verdade ou você não fala. Ou você promete aquilo que você pode cumprir, ou então você não promete. Agora, fazer promessas para induzir as pessoas ao erro, para alcançar um objetivo, irmão, isso aí é engano. Isso aí é trapaça, isso é mentira. Aí vai cair no erro do diabo. O diabo é o pai da mentira. E todo aquele que se vale da mentira, se vale de estratégia de engano, que promete o que não vai cumprir, na verdade ele é um discípulo do diabo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós prometemos alguma coisa para a esposa, prometemos alguma coisa para os filhos, prometemos e assumimos um compromisso com a igreja, tá bom, meu amado? Você não é melhor nem prometer, mas se você prometer, que você cumpra, mas não tenta tirar vantagem das pessoas, induzindo essas pessoas ao erro para você alcançar determinado objetivo, tirar vantagem da credibilidade e da fé, da inocência das pessoas. Isto aí é algo repugnável, abominado por Deus. Honestidade com nossas palavras. Meu irmão, na verdade, nós vamos compreender nesse tópico o que vem a ser uma pessoa honesta. Afinal de contas, o que é ser honesto com as palavras? Isso aí, meu amado, a honestidade, ela não é uma virtude, tá bem? A honestidade, ela é um dever. Agora, a gente tem que estar muito antenado, meu amado, quando a gente julga as pessoas pelo rótulo. Alguém pode vir com um rótulo crente, um rótulo de assembleiano, um rótulo de denominacional. E a gente acreditar que estamos ali diante de uma pessoa digna de confiança. Eu já me deparei com crentes que se dizem ser crentes e não eram honestos, mas me deparei com descrentes que, embora não professe a mesma fé que a minha, a mesma fé que a sua, ele tem caráter, ele é honesto, ele é digno de confiança em tudo aquilo que fala. É sobre isso que nós vamos falar nesse último tópico. A palavra honestidade. Esta palavra honestidade, irmãos, ela diz respeito à qualidade ou caráter de alguém que tem a honradez e a decência como regra de vida. Tá bom, meu querido? Então, quando nós nos referimos aqui à honestidade, diz respeito ao caráter de uma pessoa. É uma qualidade, dentro do sentido da palavra, é uma qualidade ou caráter de pessoas que têm na honradez e na decência a sua regra de vida. Então, é algo que está impregnado no âmago desta pessoa. Esta pessoa, ela é honesta, ela é digna de confiança, ela não é mais ou menos fiel, mais ou menos honesta. Ela é honesta, ela é uma pessoa honrada, tá bom, meu querido? Ela é uma pessoa decente. Muito embora para esta sociedade, para o dicionário, para este mundo, a honestidade seja tida como uma virtude por parte da maioria dos descrentes, para nós, irmãos, que servimos ao Senhor, para nós que somos servos de Cristo, imitadores de Cristo, trata-se, na verdade, de um dever.
É algo que é próprio da nossa natureza, que está impregnado no âmago do nosso ser. Trata-se de um dever para com Deus e um dever para com todos os homens. Nós devemos ser honestos. Não, eu sou honesto com Deus. Nos dízimos, nas ofertas, eu vou ao culto, mas não é honesto com a esposa, não é honesto com os filhos, não é honesto com os irmãos. Não existe um meio honesto, irmão. Nós precisamos ser honestos em tudo. O homem deve pagar à mulher a devida estima. Paulo fala acerca disso. Ele tem uma dívida para com a sua esposa. Ele tem uma dívida para com os seus filhos. Ele tem compromissos, responsabilidades. Então, uma pessoa honesta, irmãos, ela é digna de confiança. No seu caráter, a honradez e a decência é uma regra de vida, é um estilo de vida. E nós precisamos observar isso, meu irmão, na vida daqueles que professam a fé no Senhor. Verdade é que há muitas pessoas que estão num processo de transformação, num processo de amadurecimento, num processo de libertação. Mas aquele que amadureceu na fé, aquele que foi transformado pela palavra e pelo Espírito, meu amado, ele é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa decente, ela é uma pessoa honrada, porque de fato ela foi transformada por Deus. Amém, queridos? Ser honesto não é uma virtude. Ser honesto é um dever para com Deus e para com todos os homens. Glórias ao nome do nosso Deus. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma difícil pergunta. É possível, afinal, sermos pessoas decentes e honestas? Alguém já disse lá no passado, haveria tempo que as pessoas de bem teriam vergonhas de ser honestas. Nós estamos vivendo, meu amado, uma verdadeira corrupção generalizada em nossos dias. Essa corrupção é tão grande, irmãos, que hoje ser honesto, ser decente é sinônimo de otário, idiota, bobão ou então de alguém que está contra a lei, que está andando na contramão. Nós observamos nessa sociedade que é apresentado para nós as pessoas de mau caráter e desonestas, aquelas que mentem, que trapaceiam, aquelas que roubam, aquelas que desviam dinheiro público, aquelas que viviam da lei Rouanet, construindo patrimônio que vivia de dinheiro público, irmãos, que dava sempre aquele jeitinho de se apropriar daquilo que não era lícito. Essas pessoas são tidas como o símbolo do sucesso, o símbolo, o referencial, as pessoas que galgaram, que chegaram lá, mas chegaram lá às custas de quê? De mentira, de engano, fraudando e dando prejuízo, irmão. Então nós vivemos uma verdadeira inversão de valor, onde as pessoas honestas, na casa de muitas pessoas existe gato, né? Ele faz o gato na água, gato na luz, gato na internet, ele rouba água dos outros, rouba energia que ele não paga. Então, meu amado, nós vivemos uma verdadeira inversão de valores, onde o brasileiro tem aquele jeitinho de se dar bem, de tirar vantagens, meu amado. Então, nós também temos que tomar cuidado, porque nós precisamos ser honestos, irmãos, em tudo que fizemos. Não, mas está todo mundo fazendo, sua boba. A companhia energética está cobrando caro demais, o governo está cobrando caro. Vamos dar um jeitinho de tirar uma vantagem, de puxar umas brasinhas aqui para o nosso lado, irmão. O salvo em Cristo, ele não teme ser honesto, não. Ser honesto hoje, ser conservador, ser uma pessoa decente, ser uma pessoa que expressa aquilo que realmente pensa, é razão de ser criminalizado. Pastores estão sendo processados porque a mensagem que ele prega, que ele ensina, é tida como discurso de ódio. Nós somos taxados, rotulados de homofóbicos. Então, é muito fácil seguir a boiada, meu querido. É muito fácil se moldar ao sistema. Mas o salvo em Cristo, ele não teme ser honesto. Ele não teme ser
ser uma pessoa respeitável, uma pessoa decente, uma pessoa honrada. Para ele não se trata apenas de uma escolha, ser ou não honesto. Para o crente, irmãos, diz respeito à essência do seu ser e o seu caráter enquanto cidadão do céu. Eu sou honesto não é porque a minha sociedade que eu estou inserido merece. Eu sou honesto não é porque minha esposa merece. Eu sou honesto não é porque os meus filhos merecem. Eu sou honesto, decente e honrado porque isso está impregnado no meu caráter, está impregnado na essência do meu ser, porque eu sou um cidadão do céu. Aí nós vamos falar, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aí, meu amado, faz parte do caráter do cidadão do céu. É possível ser honesto, meu amado, diante deste mundo pervertido, com essa inversão de valores? É possível, é desafiador. É muito desafiador a gente não tirar vantagens, a gente não tirar proveito, a gente não se deixar moldar pelo sistema. É muito desafiador. É por isso que Paulo fala, rogo-vos pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com esse presente século. Esse presente século ele é deturpado, corrompido, mas o padrão que vocês devem seguir é o padrão moral estabelecido por Cristo acerca da doutrina de Cristo. É pensar como Cristo pensaria, é tomar decisões como Cristo tomaria. Isto nos faz, de fato, seguidores e discípulos de Cristo. É sermos honestos e decentes no meio de uma geração corrompida, deturpada e maligna. Dando testemunho. Isso aqui, meu amado, é maravilhoso falar. Pessoas honestas e decentes, irmãos, elas não se valem de promessas e juramentos para validar sua palavra, tá bem? Por que não vai? Porque pessoa crente, quando ele é honesto, irmãos, quando ele é decente, não, eu prometo, eu juro, rapaz, eu juro por Deus, eu juro pela alma da minha mãe, eu juro pelo meu filho que está na barriga da minha esposa, rapaz, eu juro pela minha vida, rapaz. Não, eu ponho a mão na Bíblia, irmão, quando o crente precisa não somente o crente, quando qualquer pessoa, você vê assim, não, eu juro por Deus, não, você pode acreditar, eu juro pela alma de fulano, meu irmão, pode desconfiar, porque pessoas honestas e decentes, elas não precisam se valer de promessas e juramentos para validar sua palavra, tá bem? Porque ela já tem o peso moral naquilo que fala. E esse peso moral é conhecido de todos, porque esta pessoa ela é honesta ao longo da vida, ou então em dado momento ela teve uma mudança repentina de vida que fez ela rever seus valores e os seus conceitos, e as pessoas observam que de fato agora ela é uma nova pessoa. Amém, querido? Agora nós precisamos que ressaltar o seguinte, irmão. Nós não podemos julgar as pessoas por conta da fé, tá bem? O fulano é ímpio. Não, nem todo mundo que não aceitou Jesus é ímpio, não, meu amado. O ímpio é aquele que maquina o mal, mas há o descrente, aquele que ainda não abraçou a mesma fé que nós, que não tem a mesma compreensão da palavra de Deus como nós a temos. Mas nós não podemos desacreditar estas pessoas porque elas não são crentes. Da mesma forma que a gente não pode dar crédito a qualquer um que diz ser crente, tá bem, meu amado? Então nós devemos destacar que essa questão de caráter, honestidade, credibilidade, decência, nós encontramos, irmãos, até mesmo em pessoas descrentes. Há pessoas que não são da Assembleia de Deus, há pessoas que não pertencem a nenhuma igreja evangélica, mas tem caráter. É uma pessoa honesta, é uma pessoa decente em tudo que ele faz, é uma pessoa que tem um
peso moral naquilo que faz e naquilo que ela fala, tá bom, meu amado? Então nós não podemos julgar a pessoa pelo rótulo. Nós precisamos conhecer a pessoa ao longo de uma trajetória, ao longo de uma caminhada, tá bom, meu amado? Então nós precisamos dar o nosso testemunho. Quando nós damos o testemunho de que somos honestos, de que somos pessoas do bem, pessoas comprometidas com a causa do Evangelho, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, meu amado, há todo um peso naquilo que nós falamos, porque o crente não joga conversa fora, ele não conversa pelos cotovelos, ele não anda de fofoca, de boato acerca de fulano, ciclano e beltrano. O viver dele é honesto, mas ele não é isolado da sociedade. Ele tem amizade com pessoas descrentes, ele tem amizade com pessoas que dizem não acreditar em Deus, ele pode ter relacionamentos sociais com pessoas cuja orientação sexual é diferente da dele. Nós precisamos influenciar as pessoas. Mostrar para as pessoas que há de fato uma diferença naquele que anda com Deus, naquele que serve ao Senhor. E quando ele chegar a falar alguma coisa, quando alguém chegar a pedir a sua opinião, quando as pessoas desejarem um parecer dele, ele será muito bem-vindo, porque há um peso moral muito grande quando aquela pessoa abre a boca para falar alguma coisa. Nós precisamos dar um bom testemunho para que o Evangelho de Cristo ele não seja zombado, depreciado e ridicularizado por conta da nossa má postura, da nossa falta de honestidade em tudo o que fazemos. Amém, queridos? Glórias a Deus. Meu irmão, encerramos aqui a nossa ministração. A minha oração é para que o Espírito de Deus venha completar aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Esta lição ela é muito fechada, muito difícil de entrar em muitos detalhes aqui por causa do nosso tempo. Mas o Espírito Santo ele vai abrir a sua mente, vai apontar para você novos pontos, novos horizontes, e eu tenho certeza que você vai poder ministrar uma lição maravilhosa junto à sua classe. Muito mais do que ensinar, nós somos chamados primeiro para viver aquilo que nós nos propomos a ensinar. Amém, querido? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meu Deus, ensina-nos a sermos pessoas honestas, pessoas honradas, pessoas decentes, que nós nunca venhamos nos valer de promessas, que a nossa palavra, meu Deus, seja sim ou não, que aquilo que nós prometemos, nós venhamos a cumprir, e aquilo que nós não conseguimos cumprir, por força da circunstância, dá-nos a maturidade para justificar, para nos retratar, para que nós não sejamos tidos como irresponsáveis, inconsequentes e pessoas indignas de confiança e credibilidade. Meu Deus, ajuda-nos no decorrer da nossa caminhada, para que o nosso testemunho possa levar vidas aos pés do Senhor. Dá-nos a tua bênção, fica conosco, assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu te prometo que eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que eu encontro com você por sobre as nuvens. Amém? Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.